Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, falhas, elas acontecem. É um fato, né? Tanto na vida quanto nos negócios. Mas a grande questão é, o que acontece depois que a falha ocorre? É isso que de verdade separa as empresas comuns das excepcionais. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na arte da recuperação de serviço e descobrir como é que se transforma um momento que tinha tudo para ser péssimo na maior oportunidade de todas para construir lealdade. Parece meio estranho pensar assim, não é verdade? Mas e se uma falha, quando é bem resolvida, pudesse, na verdade, deixar o relacionamento com o cliente ainda mais forte? Pois é, essa é a ideia central que a gente vai explorar hoje, vendo como as melhores empresas lidam com os piores cenários possíveis. Ok, vamos começar pelo básico então. Em serviços, falhas são praticamente inevitáveis. É diferente de um produto, sabe? Um produto você consegue inspecionar antes de sair da fábrica. Já um serviço, ele é produzido e consumido ali, na hora. Envolve pessoas, variáveis. Essa natureza toda complexa significa que, de vez em quando, alguma coisa vai dar errado. Não tem muito para onde correr. E é exatamente aí que entra a recuperação de serviço. Agora, o ponto fundamental aqui é o seguinte: isso não é só um pedido de desculpas, é um processo, um plano. São os passos que uma empresa toma de propósito para consertar a situação e, o mais importante de tudo, para consertar o relacionamento com aquele cliente. Para a gente entender por que essa recuperação é tão importante, a gente precisa falar sobre o que realmente está em jogo. Não ter um bom plano para lidar com falhas tem um custo. E olha, ele é muito, mas muito maior do que a maioria imagina. A melhor forma de enxergar isso é pensar num iceberg. Aquela pontinha que a gente vê fora d'água, esse é o custo aparente. É o dinheiro gasto para resolver o problema na hora. Mas o custo de verdade, a parte gigante do gelo que fica submersa, essa é gigantesca. A gente está falando da perda de todas as compras futuras daquele cliente e, pior ainda, do estrago que essa pessoa faz quando compartilha a experiência ruim com todo mundo. Então, qual seria a primeira linha de defesa contra essas falhas desastrosas? A resposta é até que simples. É buscar a perfeição desde o comecinho. A meta número 1 de qualquer serviço deveria ser ter zero defeitos. E para ver como isso funciona na prática, vamos dar uma olhada num exemplo que é simplesmente incrível. Alguém já ouviu falar nos Dabbawalas de Mumbai? Eles são um exemplo impressionante, de verdade, de excelência em serviço e são um modelo perfeito para essa mentalidade de zero defeitos. E que sistema é esse, afinal? Olha só esse número, parem e pensem nisso aqui. 2. É o número de entregas erradas que eles fazem a cada 16 milhões de transações. É um nível de precisão que é quase inacreditável, sabe? É o que chamam de qualidade Seis Sigma, só que alcançada sem tecnologia de ponta. É a prova máxima do poder de um processo bem projetado. Basicamente, é assim que eles fazem, uma operação logística super complexa de coleta, entrega e devolução, tudo isso usando o transporte público. A lição aqui é muito clara. A melhor estratégia de recuperação de serviço é ter um sistema tão bom, tão robusto, que as falhas quase nunca têm a chance de acontecer. Mas como a gente falou, falhas são inevitáveis. Então, quando até o sistema perfeito falha, o que fazer? Vamos ver agora quais são as estratégias essenciais para uma recuperação de serviço que seja ativa e que funcione de verdade. Um bom plano de recuperação se apoia em 4 pilares: ouvir o que o cliente tem a dizer, agir rápido, dar poder de decisão para a equipe e, talvez o mais importante, se antecipar às necessidades. É essa mentalidade proativa que faz toda a diferença, porque permite que a empresa resolva o problema antes mesmo que o cliente precise reclamar. Para entender o poder de ser proativo, vamos focar em antecipar necessidades, com um exemplo clássico da hotelaria. Chegar no hotel, com reserva confirmada e tudo, e descobrir que não tem quarto disponível. Parece um desastre anunciado, né? Mas olha só como uma abordagem proativa muda o jogo completamente. O sistema identifica o problema bem antes. A equipe já prepara uma solução, tipo um upgrade para um quarto melhor, aí eles mesmos entram em contato com o cliente, explicam a situação e já oferecem a solução superior. Tudo isso antes que a frustração comece. A falha aconteceu, sim, mas o cliente sai satisfeito, se sentindo valorizado. E isso já nos leva para a importância de agir rápido e de dar autonomia para a equipe da linha de frente. Pensa num voo atrasado por causa do mau tempo. Não é culpa da companhia aérea, mas ainda assim é uma falha de serviço para o passageiro. Quando a equipe de solo tem poder para agir, sabe, com autoridade para dar vouchers ou remarcar voos sem precisar pedir 1000 aprovações, a experiência se transforma. E tudo isso nos leva ao grande objetivo de todo esse processo. Não se trata só de controle de danos, de minimizar o prejuízo.
O verdadeiro poder da recuperação de serviço é algo muito mais transformador. Essa citação resume tudo perfeitamente. A meta não é só acalmar um cliente que está bravo. É usar essa oportunidade, essa falha, para transformar essa pessoa num defensor leal da marca. E aqui vem a conclusão mais poderosa de todas. Vários estudos mostram que um cliente que passa por uma falha, mas que tem uma experiência de recuperação excepcional, pode acabar sendo mais leal do que clientes que nunca tiveram problema nenhum. Por quê? Porque a empresa demonstrou que se importa de verdade e que é confiável, mesmo sob pressão. Então, fica essa reflexão. Falhas de serviço não são o fim do mundo. Com a mentalidade e os sistemas certos, elas podem ser, na verdade, o começo de um relacionamento ainda mais forte. A questão não é se a falha vai acontecer, mas sim o que vai ser feito quando ela acontecer.